Glória a Deus, aleluia. Eu estava lá em Vila Velha, querendo abrir um ponto de Vila Velha, o sobrenome vai lá para a Serra. A minha mãe, ela não ia me encaminhar comigo, não. Ela estava aqui, ela estava indo em Carapina, já estava já desanimada, queria voltar para Vila Velha. Quando eu falei que ia vir para mais longe, ela não vou não, está muito longe, você é louco. Aí ela foi no culto Batista, chegou lá no Batista e falou com ela: é para você caminhar com ele. Ela foi convencida do culto de missão. Então, cara, assim, Deus mesmo para trazer. É ele que fala ali, isso aí é obra de Deus, isso aí é direção, entendeu? Então, o pastor meu que ensina, ele fala que a ovelha escolhe o pastor pelo ouvido, ela ouve e pelo ouvido ela escolhe, entendeu? Mas Deus escolhe pela gente, né? Então vamos ficar atentos aos visitantes, tá? Pode ser que Deus enviou algum de nós para ficar conosco. Já viu que você sensualizado, você viu? Foi? Assédio. Eu levantei para as meninas não levantar, entendeu? Assédio para todo mundo. Não entendi. Como é que é? Já que eu estava no banheiro nessa parte. A mulher foi na casa de Jamil, quase deu um beijo nele. Ele estava imaginando. Versículo número 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste, a outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol, a outra da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere da glória uma das outras. Assim também a ressurreição dos mortos, se nesse corpo corruptível ressuscitará em incorruptível. Então Jesus ele semeou nesse corpo que está corrompido. Todo mundo sabe que é corrupção? Ou você acha que sabe? Porque às vezes você acha que sabe, mas não sabe. Pode falar. O que vem na sua cabeça quando você entende que é corrupção? Essa do corpo, né? O que Paulo está falando? A corrupção do corpo. Nada? Ninguém? Eu vou falar, pode? Quando você tiver a oportunidade, você procura saber como é que é o estado do corpo pós-morte. O que acontece com o corpo da gente depois que o espírito larga ele? Existe um momento onde a alma ela é desprendida do corpo. A vida está na alma. Diga comigo assim: a vida está na alma. Entende? A alma ela energiza o corpo. Quando a alma ela é tirada de dentro do corpo, o corpo morre. Ele pode ser mantido por aparelho, mas esse corpo ele não tem mais vida. Essa vida que a gente chama de consciência. Então, quando o médico fala assim, foi declarado morte cerebral, ou seja, não é mais consciência desse corpo. Provavelmente a alma já saiu do corpo. Ele se desliga o aparelho, então começa o momento pós-morte. Dentro do corpo existe um bicho que explode. É esse bicho que chama-se corrupção. É ele que vai fazer o corpo apodrecer. É o verme que come o corpo. Por isso que ele diz assim: do pó vieste, ao pó voltará. No corpo de Jesus não aconteceu isso. Jesus ele morreu. A alma dele saiu do corpo. O corpo foi colocado lá no sepulcro. Só que o corpo de Jesus não apodreceu. Porque como ele não tem pecado, não tinha pecado, não havia corrupção dele. Entendeu? Diferente de nós. Então, o que é a vida eterna? É quando Deus tira você desse corpo corrupto e reveste ele de um corpo incorrupto, que não apodrece, que não envelhece, que não morre.
Então isso aqui é a vida eterna. Então, Deus te deu uma vida que ela começa no espírito, vai para a alma e vai parar no corpo. A última parte da salvação, ela acontece no corpo. Por isso que você vai receber um corpo incorruptível, incontaminável, que não envelhece, que não apodrece, que não adoece, não sente dor, entendeu? Que tem poderes, que pode atravessar a parede, que pode flutuar, que é um corpo incorruptível. Então Paulo está falando assim, a salvação ela foi semeada no corpo corruptível. Existe uma madeira que ela também é incorruptível. Já viu madeira que apodrece? Cupim come. Já viu? Mas existe uma madeira na natureza que ela não apodrece, ela é incorruptível. Pode colocar ela na água, pode colocar onde você quiser, cupim não come. É a madeira de acácia. Essa aí o cupim não come, não apodrece, não envelhece. Por isso, quando Deus ele fala com Moisés para construir a arca da aliança, Deus fala assim: Moisés, faça a arca da aliança de madeira porque essa madeira representava a natureza de Cristo, que foi revestida de ouro por dentro e por fora, mostrando a divindade. Então, semeia-se no corpo corruptível, ressuscitará no corpo incorruptível. Versículo 43: semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder, vigor. Sabe essa fraqueza que você tem? Não vai ter mais. Sabe esse desânimo que você tem? Não vai ter mais. Porque se você olhar assim, os serafins, eles estão diante de Deus e eles ficam, quando fala dia e noite, é para referir-se a nós, ou seja, o tempo todo, glória, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a glória está cheia de sua cara. Kadosh, Kadosh, Jeová Sabaoth. Então o que quer dizer essa fala? Que eles ficam o tempo todo. Aí você se pergunta assim, mas ele não se cansa? Porque você toca os joelhos sempre, você está cansado. Você está cansado por causa do corpo. Fora do corpo não tem cansaço. Você já viu como é que você tem poder de voar nos sonhos? Mas a alma também cansa? Não. A alma não cansa porque ela é espírito. Nós cansamos por causa do atrito com esse mundo terreno. Entende? E sabia que no espaço, fora da atmosfera da Terra, também não tem gravidade, não tem nada que te impede? Qualquer coisa lá anda com facilidade? Por exemplo, quando eles mandam um foguete para o espaço, eles gastam toneladas e toneladas de combustível para poder o quê? Tirar esse que chamam de push. Esse push do Sol até a atmosfera é o que eles mais gastam combustível. Mas lá no espaço, depois da atmosfera, fora do globo da Terra, lá é tranquilo, porque qualquer coisa lá faz andar. Por quê? Porque é um vácuo, não tem atrito. Entendeu? Isso é o mundo espiritual. Então, quando você perceber no seu sonho que você pode voar, quem já teve aquela sensação no sonho de estar correndo e não vai para lugar nenhum? Você quer correr e não consegue correr. Por que isso acontece? Porque você não tem corpo. O corpo não corre. Sem corpo você não consegue correr. Entendeu? Então, pega e corre. Lembra que você pode voar. Eu já treinei isso já em mim, tá? Quando eu tinha muitos pesadelos e sonhos que eu tinha que fugir, eu sempre assim, já sei, eu posso voar. Eu corri por lá e voava. Eu treinei minha consciência. Sempre assim, sonho lúcido. Né? Essa semana agora eu sonhei que eu estava descendo a escada, eu queria descer a escada correndo, então ao invés de eu descer ela para o degrau, eu pulava e fazia assim nela, flutuava nessa escada, porque eu sei que eu posso. Sonho consciente. Vai treinando aí. Não sei se você sabe, mas o sonho é o momento que a sua alma se despede do corpo. Já viu como é que troca de cena com muita facilidade no sonho? Já viu? Porque no mundo espiritual, quando você imagina, você está. Sim. A cena de um ambiente para o outro lugar, em outro país. Troca com muita facilidade. Essa troca com muita facilidade é o mundo espiritual. Porque não tem espaço, não tem tempo, não tem nada que se prenda. Entendeu?
Quer ter sonho profundo? Coloca. Eu gosto muito de ouvir e dormir com televisão ligada. Aí eu boto no YouTube, boto uma pregação, boto um louvor, aí você sonha com aquilo. É muito bom. Vamos lá, versículo. Semeia-se no corpo animal, ressuscitará com o corpo. Ou seja, semeia-se no corpo terreno, né? Animal que ele fala no sentido de material, ressuscitará com o corpo espiritual. Se há um corpo terreno, animal, carnal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Ou seja, a vida que havia no corpo de Adão estava na alma. Em Cristo, a vida está onde? No espírito. A diferença? É por isso que quando você aceita Jesus, você nasce de novo no... E a vida começa do espírito para a alma. Você tem que entender isso, porque para você converter sua alma, você precisa negá-la. E você precisa saber que a sua alma tem vontades, desejos. E aí, esses desejos, essas vontades, a Bíblia diz que elas lutam contra a vontade de Deus que está no Espírito. Por exemplo, no Espírito está o racional. O homem representa o Espírito, a alma representa a mulher. Entendeu? Então, o que o homem é? Racional. A mulher é muito emocional. Você sabe o que essa mãe quer ver hoje? Passou mal, né? Emocional. Ela está passando mal, amor? Como assim, pastor? As cachorrinhas, foi dado hoje para... Arrumamos lá o cachorro. Aí tinha a pretinha, ela era muito apegada à pretinha. Quando eu dei a branquinha, falei, filha, tem que arrumar lá para os bichinhos, está na hora de dar. Aí arrumou para a branquinha. Eu ia dar só a branquinha, depois ia dar a pretinha, devagar. Pois ela arrumou as duas. Aí a mulher da dona da pretinha veio buscar. Chegou lá, a mulher chorando. Poxa, que bom, que presente. Mulher, a senhora já aposentada, está dormindo na cama da mulher. Eu olhei para olhar o rosto da minha filha, ela entregando a pretinha. Eu vi claramente que ela estava chorando por dentro. O que aconteceu? Ficou doente. Emocional. Está passando mal, está vomitando. É mulher isso, tá? Mulher é assim. E a pretinha era muito apegada, dormindo no pé dela. O que eu quero dizer por isso? Racionalmente, eu dei. Eu tinha que tomar a decisão racional. Que em casa não cabe, vai ser difícil para mim, 3 cachorros, com a mãe 4, não cabe. Eu vou ter problema com a minha esposa. Eu falei com ela que quando desse ela eu ia dar, mas emocionalmente eu não queria dar. A gente se apega, a gente se, né? O homem, ele tem isso, ele não pode agir com o emocional, tem que agir com a razão. Entendeu? Eu estava falando com outro dia com a mulher, eu falei bem assim, igreja, ela é muito emocional. Muito. As pessoas, elas trabalham em ambiente de empresa. Lá tem cara feia? Tem. Lá se fala mal? Fala. Você aguenta bucha de patrão? Mas ninguém sabe por quê. Por causa do dinheiro. Aqui na igreja, se você bobear, você perde uma alma porque ela foi ofendida e foi embora. As pessoas largam com muita facilidade a casa de Deus porque se magoou e foi embora. Vamos colocar aqui o estacionamento que vão cobrar? Irmãos, a partir de hoje os carros que vão ficar aqui no pátio da igreja, vai ser cobrado o estacionamento. A pessoa faz o quê? Eu não volto mais não. Tá doido, mas está cobrando o estacionamento. Mas vai no shopping, paga e reclama. Para ver o filme, para entrar para comprar roupa, para gastar. Mas se a igreja cobrar, não volta mais não. Emocional. A gente precisa trabalhar no nosso. Eu estudei há uns 3 anos atrás sobre a inteligência emocional. E isso me mudou muito por dentro. Porque eu nem sabia que isso existia. Por quê? Tem gente que é muito inteligente e intelectual. Tem conhecimento intelectualmente, aprendeu. Um médico, por exemplo. Você acha que esse médico é inteligente? Você acha que o engenheiro é inteligente?
Você acha que o dono de empresa é inteligente? Agora, qual é a maior riqueza de um dono de empresa? A inteligência emocional. O quanto que ele aguenta pressão, emocionalmente falando. Porque o que quebra não é a empresa, é o dono. Se o dono tiver bagagem emocional, suportar pressão, ele vai embora, passa. Porque a empresa, irmão, o tempo todo é alto e baixo, não dá nada. Uma hora está tudo bem, do nada está tudo mal. Tem hora que eu estou lá com o carro lá para alugar, e está faltando carro, tem um monte de cliente pedindo carro. Eu falo, gente, tem que comprar carro, a demanda está alta. Do nada os caras estão entregando os carros. 3, 4 caras entregam o carro, falam, meu Deus, como é que pode? Não vou ter carro. A demanda estava caçando agora, já não quer mais o carro. É alto e baixo o tempo todo. Então, você precisa entender que a sua alma tem vida, ela tem vontade. Você precisa aprender a fazer o quê? Negar as suas vontades. Eu não sei se você estava morrendo de amor para estar aqui. Hoje eu estava morrendo de amor para estar aqui. Hoje eu estava morrendo de amor. Eu queria estar aqui. Eu falei para Deus, eu não aceito que chova no culto, Senhor. Nós estamos numa luta danada para ganhar alma. Quando vem visitante, a gente quer. Porque se vem visitante, ele vem. Depois ele encontra a porta fechada, porque ele desanima de vir. Entendeu? Depois que firmar, não. Depois que firmar, a gente consegue. O contato ali no WhatsApp, de repente bota no grupo. Mas enquanto está ganhando ali, a porta está aberta. Eu falei, poxa, as pessoas foram domingo na igreja, visitaram. Aí a gente fala que vai ter culto desse e no culto fecha. Eu falei para você, hoje eu não sei. Pode chover, pode dar um pedaço, mas quando é 6 horas da tarde, eu quero que a chuva pare. Estava morrendo de vontade de estar aqui, morrendo de amor. Mas teve dias que eu não queria estar. Teve dias que eu não queria estar aqui. Teve dia que eu queria que chovesse forte, para me ter uma desculpa, eu não vim. Teve um domingo, não sei se foi domingo retrasado, acho que foi domingo retrasado. Eu estava passando mal, não estava bem. Estava doente, eu estava com cólica, eu pensei que não estava legal não. Eu falei assim, hoje podia chover, né? Hoje porque eu estou passando mal, não chove. Eu falei, meu Deus, hoje podia chover, hoje podia ter caído um pedaço aí, eu não tenho que ir para a igreja hoje. O que é isso? Nossa alma. Você tem que entender que a alma não quer Deus. Sua alma não quer Deus, ela tem sede, é diferente. A alma, ela não quer Deus. O corpo, seu corpo, ele quer descansar. O corpo não quer trabalhar, o corpo não quer malhar, ele não quer vir para a igreja. O corpo só vai aonde é para ele interessante. Por que vai trabalhar, mesmo não querendo? Porque dentro do seu subconsciente você já colocou um valor. Trabalhar traz comida. E o estômago quer comida. Se não tiver comida, o corpo chora. Então, ninguém trabalha porque gosta, a não ser que faça o que gosta. É diferente. Se você faz o que gosta, você trabalha independente do momento do tempo. Então a vida que está na carne tem que morrer por essa vida que está em Deus, o Espírito abençoado. Então aqui está dizendo assim, o primeiro Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão, foi feito alma vivente. A vida estava na vida, a vida estava na alma. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual. Ele é animal, carnal. Depois o espiritual. O segundo, ele é espiritual. Nós nascemos primeiramente do primeiro Adão. A carne nasceu primeiro. Você tem que entender que depois de Adão, o nosso espírito não veio com vida. Quem já parou de pensar nisso? O único que tinha vida no espírito era Adão e Eva. Mas a Bíblia diz que eles morreram depois de comer da fruta do pecado. Eles morreram espiritualmente. A primeira morte aconteceu no espírito. E agora, a Bíblia diz assim, ele vai pecar ali em Gênesis capítulo 3, em Gênesis capítulo 5 vai dizer assim, e Adão teve filhos conforme a sua imagem e semelhança. A gente não é a imagem e semelhança de Deus. A gente é a imagem e semelhança de Adão. Quem é a imagem e semelhança de Adão? De Deus é Adão e Cristo.
Então, quando eu nasço de novo em Cristo, eu me torno de volta, ou estou me tornando a imagem e semelhança de Deus. Para eu ser a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que nascer de novo. E esse novo nascimento, ele começa no Espírito. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, Adão flui a vida que estava dentro dele pela alma. E é por isso que ele pode gerar filhos conforme a sua imagem, pela alma. Ou seja, a doação da vida que estava em Adão veio pela alma. Agora, Cristo está precisando doar a sua vida. A vida está aí no seu espírito. Por isso que a Bíblia diz que o primeiro foi feito ao movimento, o segundo espírito vivificante. O primeiro homem da terra, terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos. Qual o celestial? Tais também o celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem celestial. Essa imagem, ela está falando do interior. Tudo vai ser transformado, tanto do exterior quanto do interior. A primeira modificação que Deus quer fazer é de dentro para fora. Não adianta Deus te dar um corpo glorificado se dentro de você tem uma alma ainda envelhecida, uma alma corrupta. Então a alma primeiro precisa se converter. E como é que eu converto a alma? Fazendo a transformação, fazendo a mudança de mentalidade. Escolhendo primeiro o reino. Colocando as coisas, os valores tem que mudar. Entende? Os valores. Eu preciso estar apaixonado pelas coisas de Deus. Porque pelas coisas do mundo, irmão, não precisa ninguém falar que está apaixonado pela direção. E agora, digo isto, irmãos, versículo 50, né? E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. É por isso que antes de você entrar na Jerusalém celestial, você precisa ter uma transformação no seu corpo. Porque carne e sangue é terreno. Já pode pensar nisso? O nosso novo corpo em glória não vai precisar de respirar para viver. Entendeu? Porque a respiração está onde? No corpo terreno. A vida do corpo está no sangue. E no corpo de glória não vai ter sangue. Há uma transformação. É o corpo dos anjos, né? Vai botando isso na cabeça que você vai ver como é que você fica doido. Então, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a corrupção. Aí, tem pastor que vai usar essa coisa, você está vendo aqui, irmão? Você que fica pecando, você que fica aí botando para quebrar, você não vai ser salvo, não. Não parece que está escrito isso aqui? Mas está falando de reino. E reino está falando de quê? Nova Jerusalém. No reino, no período milenar, nós, os que fomos salvos, não vamos ter corpo mortal. Não vamos ter esse corpo corrupto que está aqui. Não vamos receber imortalidade. Por isso que nós não vamos bloquear mais. A gente vai mais ter relação sexual. É por isso que às vezes eu sempre bato nessa tecla, que essa coisa do casamento, isso aí é terreno. Quem está com a cabeça do reino fica sem isso, porque você não vai ter isso no reino. Entendeu? O que eu estou falando aqui? Uma das coisas que mais derruba homem de Deus na igreja, grandes líderes, é a prostituição sexual. O cara está trocando o reino por sexo. Ele não entende que quando ele chegar na posição de reinar com Cristo, não vai ter isso. E se você chegar ao tempo de buscar muito a Deus, isso também, a vontade passa. Você entendeu?
se você consagrar a sua vida, consagrar ela, jejuar, leitura de Bíblia, buscar a Deus mesmo, mudar o seu coração, falar com Deus que você quer uma vida com Deus, essas coisas passam. Pede a vontade, porque são coisas da carne. Quanto mais na carne eu tenho, mais o meu corpo é puxado para baixo, para as coisas terrenas. Quanto mais eu vou me desprendendo das coisas terrenas, mais eu me conecto com o espiritual. Vamos lá. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos morreremos. Paulo está falando de dormir, porque teologicamente não se pode aplicar a palavra morte para quem não tem pecado. Quem entendeu? Teologicamente, a Bíblia ela nunca vai atribuir a palavra morte para quem não tem pecado. Então, como todo salvo não tem pecado diante de Deus, Paulo sempre, quando vai se referir à igreja, aos santos, ele vai dizer assim, quando a pessoa está morta, dormir. Exemplo, Adão, quando Deus diz que vai dar a Adão uma mulher e coloca ele para dormir, arranca a costela, você acha que Deus fez o que para Adão? Matou ele. Mas por que não fala matou? E como Adão não tem pecado, a morte está atrelada teologicamente ao pecado. O salário do pecado é a morte. Então, quem não tem pecado não pode dizer que morreu. Por isso que vira e mexe quando você está lendo o texto, você vai ver Jesus falando de dormir. Lázaro está dormindo. Se está dormindo e te acorda. Jesus não, ele morreu mesmo. Mas eu vou acordá-lo, porque para Deus a morte é um sono. Para Deus levantar, ressuscitar uma pessoa morta é como acordar alguém de sono, para Deus. Então Paulo está dizendo aqui, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos. Então, o morto que morreu em Cristo já vai ressuscitar em corpo imortal. Se foi vencedor, imortal. Depois, glorificado em corpo de glória. Existem dois estágios dessa transformação: a imortalidade e o corpo de glória. O crente derrotado, ou o crente que foi perdedor, ele não vai receber o corpo glorificado, só o corpo imortalizado, transformado. Então essa transformação ela vai acontecer como? Muito rápido, instantâneo. Por isso que não tem como a pessoa se preparar. Arrebatamento, vou correr para me preparar. Não tem como. Não aconteceu. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto o que Paulo está falando? Isto, o corpo. Isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Paulo fala que esse corpo ele não vai ser destruído, ele vai ser revestido. Entendeu? Como se veste, não sei se você sabe, mas o corpo ele é como uma veste. Tem alguns testemunhos de pessoas que tiveram pós-morte, né? E diz que quando saíram do corpo é como tirasse uma calça e jogasse no canto. Tem quando você arranca a roupa assim? A gente, se a mulher vestir, arranca o vestido, arranca aqui atrás, não tira assim?
diz que quando a pessoa, a impressão que a pessoa tem quando ela está saindo do corpo é assim, ela está se tirando da roupa. Que você dá tanto valor, né? Tente dar um valor ao corpo, já viu? Para ele o corpo é tudo. Mas ele deveria se preocupar com o quê? Com a alma. Não é que você tem que desprezar o corpo, mas tem que dar muito valor ao corpo. Esquece da alma. Então vamos lá. Porque convém que isto, que é corrupto, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, de novo, está falando do corpo, que é corruptível, e ele é corruptível. Agora eu vou falar de um outro nível de corrupção. Vou falar de um outro nível de corrupção do nosso corpo. Não tem quando você é tentado a fazer coisas que são fora do caráter divino? Quando a gente que é homem é tentado a ficar com a mulher que era sua esposa, isso é corrupção. Quando você é tentado a ficar com o troco de uma compra que alguém te pagou, não é? Isso tudo é corrupção. O que é corrupção? É quando eu pego o que é original e eu mudo a estado original. Se eu pego um copo de vinho que é puro, eu coloco um pouco de água dentro dele, o que eu estou fazendo? Estou corrompendo ele. Entende? Então tudo que é puro está sujeito a ser corrupto. Troca essa originalidade dele. Então, naquilo que é puro, não se cabe impureza. E necessariamente, muitas vezes, a impureza não quer dizer que é sujeira. Entende? Exemplo, posso dar? Nós vamos ler depois os textos de Apocalipse. Está dizendo que tem um nível de vencedores que não se corromperam com a prostituição, e eles são virgens. A Bíblia diz assim, e esses são virgens. Os 144 mil, tem um grupo lá, chamado 144 mil, que eles são virgens, não se contaminaram com mulher. Aí, tem uns textos aí, que vão dizer o quê? Que o cara é virgem mesmo. E que nós que já tivemos relação com mulher, não está de fora. Não está dizendo isso. Mulher, né, na Bíblia, tem símbolo de quê? Religião, igreja. Então, olha só que interessante. Eu tenho que tomar cuidado para eu não me contaminar com a religião. Irmão, isso é tão grave que às vezes a pessoa, ela nem sabe que ela é religiosa, ela acha que ela é fiel. Porque às vezes o religioso, ele é muito mais fiel do que o cristão. Vai na igreja católica de domingo de manhã, está lotada. Eles são fiel. Pode estar chovendo o que for. A Romaria, sei lá, na Catedral de Vitória, e eles passam no inverno, com a vela na mão, com chuva sem chuva, cansaço sem cansaço. Eles estão fazendo o quê? O sacrifício deles. Isso é o quê? Fidelidade à religião. Porque muitas vezes a fidelidade dentro da religião é abominação a Deus. Eu tenho muito tomar cuidado. Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito de ouvir ele, o Rodrigo Silva, mas ele é extremamente religioso. Porque para ele, a adventista é tudo. Ele já falou que se tiver que estar errado, está errado. Ele é adventista. Não nega. Gosto muito de ouvir. É um cara muito inteligente, um cara muito sabido. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque pode ficar de fora. Se contaminou com a religião. Pastor, mas qual a diferença entre a religião e o cristianismo? E o cristianismo é o estilo de vida de Cristo. Religião é tudo aquilo que o homem criou. Minha irmã aqui uma vez me exortou porque aqui não tinha doutrina. Só que não era doutrina, era uso e costume. Não pode brinco, não pode maquiagem. Ela acha que isso aí é doutrina. Isso não é doutrina. Isso são usos e costumes que dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, muitas vezes é válido. Mas quando a gente coloca as regras aí, a maior regra dessa igreja aqui qualquer, quem lembra? Que a gente sempre cobra, numa seita. Eu sempre pego no pé. Faltar culto. Faltar culto, não pode. Se você quer congregar aqui, se você quer ser fiel, você tem que fazer o quê? Você tem que cumprir a ordenança da igreja. Aqui é proibido faltar culto.
Tem igreja que é proibido muita coisa. Proibido usar calça, as mulheres não podem usar calça, não podem usar batom, não podem usar brinco, não podem cortar a unha, não pode ter unha grande. Unha de gel, não pode. Lá tinha as irmãs na igreja onde eu congregava, que elas andavam assim, ó, vão para trás. Aí o pastor tinha medo. Vai, mano, vem cá. Deixa eu só ver. Ei, mano, parecendo um gato escondendo. Então tem igreja que tem isso. Aqui é pouca coisa, só coloquei essa. Não pode faltar culto. Culto nenhum. Se você falta culto, você está descumprindo o que nós combinamos. Né? Então, esses níveis de corrupção estão dentro de nós. Você tem que entender isso, que às vezes você está morrendo de amor por Jesus, está apaixonado por Cristo, mas dentro de você tem um sentimento, irmão. Vê uns negócios diferentes, você fala, então não surgiu essa porcaria. É a corrupção do corpo. Entendeu? Uns lixos que estão lá dentro, você fala, tem que tirar esse negócio. Que miséria é essa que está aqui dentro? Eu leio Bíblia, eu jejuo, eu busco, mas o que você está fazendo aqui dentro de mim ainda? É o corpo corruptível. Irmão, eu me libertei da ganância por dinheiro. Estou livre disso. Isso não me corrompe mais. Entrei no processo com Deus que Deus tirou de mim. Mas vira e mexe, lá no fundinho, a corrupção ela brota. Sabe? Eu olho assim e falo assim, está amarrado já. Aquele desejo por ganho ilícito. Sabe? Aquele desejo de ficar com o que é dos outros. Não é de Deus. Não me tenta mais. Eu não caio nessas coisas. Mas assim, ainda vira e mexe, eu fico observando como é que vem bater na porta. Tá aí? Tá bom. Pode ir embora. Fecharam a porta. Tem que fechar. Mas vira e mexe está corrupção. Por exemplo, a pessoa que mente. Corrupção. Por que mente? Eu descobri que tem gente que mente há tanto tempo que a mentira faz parte dela. Se ela abrir mão da mentira, ela não se conhece. Ela fala assim, a única coisa que eu tenho é isso. Se eu perder, o que eu sou? Olha a falta de identidade que a pessoa tem. Por isso ela não pode parar de mentir. Corrupção. Quando isso que é corruptível se revestir em incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir em imortalidade, versículo 54. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, aqui é assim, é terrível esses irmãos, né, bicho? Tá doido, irmão? É demais aqui, cara. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado, a lei. Eu vou traduzir para vocês esse versículo porque ele é complicado. Deixa eu ver, está escrito lá. O que é aguilhão? Lá na roça, lá, quando queria tocar o boi, tinha um ferro, né? Que cutucava o boi. Aqui de vez em quando tinha uns carroceiros que usavam esses ferros que ficavam aqui nas nádegas do cavalo. O cavalo fazia o quê? Então está dizendo assim, ó, o que te empurra para o pecado é a força da lei. Exemplo. É pecado comer? Não. Sim ou não? Não. Mas decide hoje que você não vai comer. O seu corpo, eu quero. O que dá força para ele é dizer não. O corpo não quer ouvir não. Então, você está sem vontade de tomar água, está tranquilo, mas se você falar que está de jejum, dá uma sede, irmão. Entendeu? Você está sem sono. Aí você fala, pô, vou ler um pouco da Bíblia. Aí você começa a ler um versículo, daqui a pouquinho, ai, que sono. O corpo. Então dizer que não, todas as vezes que Deus criou uma lei, Ele estava estimulando o pecado em nós. Entende? Então, por isso que
que Cristo ele vem tirar você dessa dominância do pecado. Por isso que Cristo tira você debaixo do pecado e coloca você aonde? Acima. O que faz você vencer o pecado não é dizer não pode, é dizer ainda que posso, eu decido não fazê-lo. Você é livre, entendeu? Eu posso fumar, decidir que não vou fumar. Eu posso ter minha esposa, posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso. Não devo, mas posso. E eu escolhi não fazê-la. Mas por que eu escolhi? Porque eu sou livre. Já a pessoa que está debaixo do pecado, ele foi vencido pelo pecado e para ele precisa a lei. Se pecar, se cair com outra mulher, é pecado, é adultério. Tem uma multa para você aí. Tem uma sentença para você. Então, é muito interessante isso. Quando você está livre de verdade, não é dizer que não pode. Pode colocar do lado, irmão. Para mim, posso falar? Para mim, libertação de verdade é isso. Enquanto eu tenho acesso, enquanto eu tiro o acesso da pessoa, eu não posso dizer que ela foi livre, liberta. Exemplo: a pessoa pode cheirar cocaína, mas ela não pode ficar perto da cocaína. Se ela ficar, ela cai. Está liberta? Para mim não está. Ela está usando de ferramentas para que ela não caia. Mas liberto mesmo é quando ela estiver de frente e dizer assim: até posso, mas eu escolhi que eu não quero fazer. Está liberto. Na minha visão, quem liberta é Cristo. O dia que Cristo aparecer para você de verdade, Ele te liberta. Você pode ter a oportunidade que você não cai mais. Aí isso aí para mim é libertação. Aí tem gente que fica na igreja e é ameaçado pelo pastor o tempo todo, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Ela não faz enquanto ela, né? E tem gente que está escondido, gente que não confessa que fez, que tem medo de perder a igreja, tem medo de perder o carro. Foi liberto? Não foi. Quero ver ela ter oportunidade. Bota de frente aqui, bota a carrinha de cocaína aqui. Dorme do seu lado aqui, vê se você pode. Estou liberto, não quero mais. Enquanto você tem a possibilidade e usa e tem acesso e não consegue vencer, não foi vencido ainda. Porque o poder de Deus te dá poder para dizer: não quero mais. Até poder. Por exemplo, eu fui liberto do refrigerante. Eu fui liberto eu sei por quê, porque já tive vontade. Já tinha vezes que eu queria parar e não conseguia parar. Hoje não, eu tomo de safadeza. Quando eu tomo mas eu não preciso mais tomar. Se eu disser que eu não vou mais tomar, eu não tomo. Eu tenho poder para isso. Entendeu? Quem entendeu? Então, a força do pecado está na lei. É por isso que em Cristo nós não estamos sem lei. Nós estamos acima. O que está acima da lei? Princípio. Aí eu vou tocar no assunto que você não gosta. Existe uma coisa mais forte do que o desejo de pecar? Existe. A decisão do princípio. Eu não traio a minha esposa porque está escrito: não adulterarás. Eu não traio pelo princípio, que está acima da lei. Entende? Porque vai ter coisas que nem vai estar escrito na lei e você não faz por princípio. Entendeu? Porque você acha que o bandido tem medo da lei? Não. E aí tem bandido que às vezes ele entra numa casa e está assaltando a casa da pessoa. Aí o outro fala: vamos matar esses dois aqui, que eles são testemunhos. O cara vai matar, não mata não. Que negócio é esse, cara? É ser bandido? Assalta, mão armada, entra em branco, em tudo, e agora pega esse negócio de não mata. Tipo assim, já matou. Olha lá, você já matou vagabundo? Não, gente inocente não mata. Mas por quê? Não, porque tem limite, princípio. Você está entendendo? Tem uma série na Prime chamado acho que é DP24. Tem um delegado lá. E esse delegado ele é meio que corrupto. Não é que ele é corrupto, ele passa um pouquinho da linha do normal. Ele mata,
ele pega o dinheiro dos bandidos. Só que às vezes ele pega esse dinheiro e usa para abençoar uma pessoa direita. A única coisa que ele faz é prejudicar o inocente. Vagabundo e bandido não tem lei para ele. Ele tortura para tirar o negócio, mas se o cara for inocente, ele não toca. Então, tudo tem limite para essa pessoa. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, ou amados irmãos, sede firmes e constante. Está vendo? Tem gente que é vacilante. Ele não é nem firme nem constante, ele é vacilante. Ele é frouxo e vacilante. Vem hoje, falta amanhã, falta depois. Ele tem lá uma lista de desculpas. E se você quiser desculpa, você podia dar uma capa cheia de desculpas, você escolher uma. Deixa eu ver qual que eu vou usar hoje. Ah, está chovendo. Vou pegar essa aqui. Pastor, toma aí essa desculpa aí. Está chovendo hoje. Aí na semana que vem ele fala o quê? A semana passada eu usei essa daqui. Essa aqui já está velha. Já sei, vou usar essa de cá. Está chovendo. Pastor, toma essa desculpa aí. O diabo tem uma capa cheia. Eu sempre digo que a desculpa ela é uma legião de demônio. Quem já expulsou o demônio sabe disso. Se você tirar uma legião, tirar um demônio, vem outro, tirar um, vem outro, não para. Você tem que expulsar a legião toda. Pastor, como é que eu faço para vencer? Contorne. Não dê desculpa, contorne a situação. Deixa eu ver, por aqui não dá. Eu vou passar por cá então. Vou dar a volta aqui. Mas também não vou dar desculpa. Que se eu quiser vencer, eu preciso aprender a andar sobre verdade, firme e não estou dizendo que é fácil. Vai ter momentos que você vai ter que buscar força onde você não tem. Decisões que você vai ter que tomar pelo reino. E vai ter hora que as forças vão estar além da sua vontade. Aí você fala, bom, eu fiz de tudo. O importante é que você faça de tudo. Eu gosto sempre de colocar parâmetro. Você faria para o teu filho? Porque, irmão, chuva não para a mãe que o filho está passando mal, não. Para. Filho é doente, vai morrer. Está com febre, não sei quantos graus. Para, a chuva para. Não para. Falta de dinheiro, para. Não para. Você vai. Irmão, por que mesmo com diarreia eu venho para a igreja? Porque eu já fui com diarreia trabalhar. Eu lembro que eu ficava marcando o tempo que a diarreia vinha. Meia hora. Então eu tenho meia hora para poder chegar até o posto, sair pelo jornal, lá no posto tem banheiro. Aí corri no banheiro do posto, aí marcava, mais meia hora. Aí eu corri, entregava o jornal, mais meia hora, para no outro posto e ir no banheiro. De meia hora eu tinha que ir no banheiro. Então o que eu fazia? Eu ia entregando o jornal de madrugada para não faltar o serviço. Porque como era só uma hora de trabalho, eu achava um absurdo eu ligar para lá e falar, não vou trabalhar. Eu falei, só preciso dava 1h30 mais ou menos, eu só preciso de 3 vezes no banheiro desse de 1h30. Aí no dia do culto, eu vou faltar? Não posso faltar. Eu tenho que ser mais, ou no mesmo nível que eu sou, pelo dinheiro. Está entendendo? Está chovendo, pastor. Não. Mas você vai trabalhar chovendo? Rodei o outro dia, estava uma maravilha. O Uber estava tocando, cara pra caramba. Aí, está chovendo, está perigoso, né? Irmão, se a chuva for no mesmo nível que estava ontem, eu venho para a igreja. Eu só não vou vir se a chuva for perigosa ao ponto de alagar, colocar a minha vida, a vida da minha família em risco e o meu patrimônio. Aí nem por dinheiro eu vou. Diz, está chovendo pesado, sai de casa não. E nunca saí. Já fui entregar jornal de moto, que a água vindo no tanque assim, né? O farol da moto fazia assim, água. Achando que eu estava falando. Descobri que os caras não iam. Depois falaram que não entrou na rua. Ou então ia à tarde, quando secou. Aí aprendi, falei, agora eu faço mais nada. Você vai no mesmo nível, é no mesmo nível. Você tem que dizer assim, não, no mesmo nível que eu faria para tudo. Está entendendo? Aí você tem o quê? Você tem o respaldo. Por isso que eu falei com você, no dia do juízo, no dia do acerto de contas, essas coisas não vão vir à tona. Quer falar, meu amor? Eu estou dizendo, já eu sou diferente, amado. Assim, em termos de tudo. Já trabalhei muito nessa minha vida e eu te confesso que
trabalhar doente não tinha quem fizesse ainda. Também trabalhando, não. Não ia não, mas não ia mesmo. Também não. Ah, porque eu vou cortar seu dia, igual você pode cortar meu dia, você pode me mandar embora, Deus me abençoa lá na frente. Essa porta fechando aqui, abre lá na frente. Mas eu vim para cá trabalhar doente, ou então sair de casa debaixo de chuva, sem se ouvindo que eu não estou tendo condição naquele momento, mas não ia mesmo, muita vaca do cis. E isso é assim, amado. E quando eu digo assim, quando eu digo eu vou para um lugar, eu vou. E quando eu digo eu não vou, também não dou desculpa. Eu já digo logo, não fui por causa disso, acabou, pronto, e Está absolvido. Então, se você não fez pelo dinheiro, você também não faz. Também para ninguém, está tranquilo. Não pode fazer por ninguém, não pode fazer nem para o marido, nem para o filho. Aí nesse momento, no dia do juízo, vou dar um exemplo, já que a senhora tocou. Faltou o culto que eu estava passando mal, mas também não fazia nada. Nem por dinheiro, nem por marido, nem por ninguém, está absolvido. O que eu quero dizer é a pessoa que é idólatra. Pelo dinheiro ela faz, pelo marido ela faz, pela casa ela faz, só não faz por Jesus. Porque cada um de nós temos o quê? A verdade dentro de nós. Ninguém te engana, ninguém tira a consciência de você. Então, é isso que eu quero dizer. Não, pastor, se minha filha estiver doente também, chovendo também, não leva ela no lugar nenhum também não. Eu estou falando para você. Eu tenho um certo bloqueio com alagamento. Estou falando para você que eu não saio de casa. Minha mulher ligar e falar, estou aqui aliado aqui, fica aí, não vem para cá não. Nem de casa eu vou sair também não. Se a chuva estiver muito forte, eu não consigo sair de casa. Não é? Eu não consigo sair de carro. Por isso que eu não venho para cá. Eu não venho porque eu tenho medo da chuva. Eu tenho medo de quê? De tomar um prejuízo. Nós já viemos no começo. Minha família sabe disso. De andar na rua, de carro, o carro está ilhado. Você entendeu? E hoje a gente não faz mais isso. Por quê? Não faço para nada. Nem por dinheiro, nem por mulher, nem por mãe, por ninguém. Se tiver muito forte, risco de alagamento, não tem jeito. Eu já te dei o parâmetro. Você tem de você o parâmetro. O que te para? É por nada. Pastor, isso aqui me para para tudo. A não ser que Deus te peça, e se Ele te pedir, Ele pode pedir e você faça, é diferente. Mas tem gente que ele faz. Ele faz para tudo, menos para a casa de Deus. Sacrifício para tudo a vida dela. Para Jesus não. Deus entende. Esse não está absorvido. Mas não vai prestar conta para o pastor, vai prestar conta para quem? Para Deus. Você está entendendo? Portanto, amados, estáis firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, tem recompensa. O nosso trabalho, está vendo? Você foi chamado para trabalhar. O nosso trabalho no Senhor não é em vão, tem recompensa. Trabalhou para Deus, Ele vai trabalhar para você. Fez a obra de Deus, vai receber. A Bíblia tem uma promessa: nessa vida 100 vezes mais. Tudo que você fizer para a obra de Deus nessa vida 100 vezes mais. Na vida futura, vai receber um pouco da vida eterna. Então, não é vão. Pode trabalhar à vontade, pode fazer a obra, pode limpar, pode costurar, pode bater o suado de pé. Pode fazer. Amém? Vamos parar por aqui por causa do horário?